A Vale Certificadora apresenta com exclusividade o programa Pode Contar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Contar. Acompanhe agora duas entrevistas tratando dos principais desafios na legislação do terceiro setor. Olá, estamos em mais um episódio do Pode Contar. Hoje estou aqui com a doutora Rosângela Moro, advogada especialista na área de terceiro setor. Doutora, nós tivemos recentemente uma renovação, um novo marco regulatório do segmento. O que a gente pode falar sobre isso? O marco regulatório veio em 2014, para os municípios agora entrou em vigor em 2017 e eu posso dizer que muitas dúvidas têm surgido dessa nova legislação. E eu acho que até a gente está num espaço bem apropriado, porque contadores e advogados vão ter que trabalhar em conjunto para o sucesso das parcerias das organizações com a administração pública. É um desafio muito grande, ainda há muitas dúvidas de como aplicar a lei nos municípios. Porque veio o marco regulatório de 2014 e já teve uma alteração em 2015, não é isso? Exato. Antes mesmo de entrar em vigor, já teve uma alteração em 2015, na qual nós, advogados e contadores, essa alteração retirou a possibilidade de pagar esses profissionais com os recursos da parceria, o que também gerou alguma discussão. E é um segmento que está crescendo muito em todo o Brasil. Nós temos acompanhado a criação de muitas entidades voltadas para essa área, que a boa parte delas tem parceria com o poder público, que é um grande desafio hoje. Como é que a gente pode fazer uma análise desse cenário? Veja, primeiro a gente tem que quebrar um mito. Eu vejo que muitas pessoas falam assim, chega de dar dinheiro público para a ONG, que são as organizações da sociedade civil. Mas importa reconhecer que as ONGs fazem um trabalho que o Estado, às vezes, não está fazendo, uma atividade que é típica do Estado. Então, se ele dá um dinheiro para prestar, por exemplo, na área que eu atuo, com educação especial, não está dando dinheiro para a ONG, está dando dinheiro para custear a educação especial e aí, em tantas outras áreas, saúde, meio ambiente, tantos outros trabalhos relevantes que tem. Então, eu acho que foi uma grande conquista para as associações, que não existia, então, uma lei que desse alguma garantia que ela da firmatura da parceria. Quero lhe agradecer, muito obrigado por você estar conosco aqui no nosso programa do Pode Contar, que o Brasil todo está acompanhando. A gente espera que você possa, em outros momentos, estar conosco. Muito obrigado. Eu agradeço, obrigada. Vamos conversar com Juliano Lirani, advogado e especialista na área de terceiro setor. Juliano, sobre as atividades econômicas voltadas ao terceiro setor, como é que está sendo tratado o assunto? Bom, na realidade, é uma questão bastante polêmica esse assunto, porque muitas entidades têm receio de explorar a atividade econômica em razão da perda da imunidade tributária e da isenção, né? Só que, na realidade, a jurisprudência dos tribunais superiores, principalmente do STF, tem dado uma interpretação bem favorável para as entidades, né? Portanto, tem um novo cenário que está se colocando aí com relação a esse assunto, né? Por exemplo, imagine você que um hospital filantrópico sem fins lucrativos, né? Ele pode muito bem criar, né, eventualmente, um plano de saúde para que seja possível criar receita com isso, né? E essa receita, desde que seja revertida na finalidade da entidade, evidentemente passa a ser imune, né, dos impostos, né? É muito importante o compliance também nessa questão toda, né? Você tem que fazer a gestão, a organização, o arranjo empresarial, mas com um enfoque numa eventual autuação, né? Porque o fisco geralmente não aceita isso. Se você faz uma consulta ao fisco federal, perguntas e respostas no site da Receita Federal, consta lá que quando houver exploração de atividade econômica por uma entidade do terceiro setor, você vai ser sempre tributado. Mas na realidade não é bem assim, né? Como disse para você, a jurisprudência dos tribunais tem sido bem complacente com relação a isso, desde que bem organizado e bem feito, né? Falando sobre isso, então quais são as possibilidades, quais são as hipóteses que podem acontecer a suspensão da imunidade e da isenção? Tá. Aonde está o pulo do gato? A grande questão é o seguinte: quando se fala na lei ali, né, no artigo 14 do Código Tributário, no inciso 1º, né, isso não pode distribuir receita a qualquer custo, a qualquer forma, a pergunta é, o que configura isso? É uma cláusula aberta. Então o fiscal do município, o fiscal do estado, o fiscal da União, ele interpreta isso da forma como ele acha melhor, e aí causa uma insegurança jurídica para a entidade que fica desprotegida, né? Que a lei deveria ser mais clara, deveria dizer, olha, as hipóteses de exploração da atividade aqui, quando houver a distribuição de lucro assim, um assado,
ficaria muito mais fácil para ambas as partes, tanto para o fiscal como para o contribuinte. Tem uma série de hipóteses que podem gerar o direito do fisco de suspender a imunidade. E quando ele faz isso, geralmente ele tem que fazer de forma fundamentada, né? Citando fatos, citando a lei. Né? São situações que dificultam a defesa da entidade. Então, por isso que compliance preventivo, antes mesmo da autuação, é muito importante nesses casos. Né? Quais têm sido as implicações da decisão do Supremo Tribunal Federal que trata da inconstitucionalidade da legislação referente às contribuições sociais? Mas acontece que em 91 a legislação previu algumas regras específicas para a imunidade. No entanto, essa lei ela era totalmente constitucional. Acontece que o Supremo Tribunal demorou 16 anos para julgar essa DIN, ficou lá pendente, enquanto isso as entidades foram prejudicadas, porque tiveram que cumprir a legislação que era altamente restritiva. Muitas delas acabaram fechando as portas, né, ainda mais num ponto sensível como saúde, né, educação, assistência social. E agora, recentemente, em 2017, fevereiro de 2017, o Supremo até que enfim enfrentou essa questão e decidiu, olha, a lei lá, 8.212, ela é inconstitucional. Qual que é o impacto da decisão que se perguntou? O impacto é o seguinte, atualmente há uma outra lei, né, em vigor que também é inconstitucional, que regulamenta a imunidade tributária das contribuições. Né? A Lei 12.101 de 2009, ela tem os mesmos vícios da lei anterior. Então, e essa lei também está sendo questionada no STF. Ela também está sendo questionada. Então é bem possível que o STF, em breve espaço de tempo, também declare inconstitucional essa lei, pelos mesmos vícios que eu falei. Consequentemente, acaba a exigência do SEBAS. Aquele certificado para conseguir as imunidades das contribuições, acaba. Acabando esse certificado, consequentemente, disse o Supremo nessa decisão recentemente que foi colocada, que somente é necessário cumprir o artigo 14 do Código Tributário Nacional. Só o artigo 14, só o artigo 14. Não precisa mais todos aqueles requisitos lá. Ficou muito mais fácil as entidades conseguirem, né? Por outro lado também, eu creio que o governo vai agora pensar numa emenda, num projeto de lei para substituir essa lei que vai ser declarada inconstitucional. Porque ele já percebeu que a primeira lei foi declarada, a segunda lei presta a ser declarada inconstitucional também, e aí vai vir uma discussão aí do Brasil todo, importantíssima, de quais são os critérios que a lei tem que trazer para regulamentar e restringir o direito à imunidade. O ponto principal é esse, né? As entidades têm que ficar atentas. E só concluindo, é importante dizer, e se a entidade pensa assim, mas tudo bem, essa segunda lei é inconstitucional, o que eu devo fazer? Devo cumprir a lei inconstitucional? Devo ingressar com uma ação judicial? O que eu devo fazer? Então qual que é a solução? Ou você se amolda a lei e tenta cumprir, ok? Se você não consegue, a outra solução é ingressar com uma ação judicial. Entra com uma ação judicial, pode depositar o valor do tributo, ou então pedir uma liminar, suspender os efeitos da lei, e aí esperar que o Supremo Tribunal, daqui a pouco tempo, decida se é constitucional ou não. Esperamos que seja na mesma linha do que já foi feita a outra decisão, né, no sentido que é inconstitucional, e aí todo o terceiro setor ganha. Acho que é por aí. Juliano, eu creio que a gente vai ter que conversar outros momentos sobre esse assunto, porque é bastante polêmico e ainda tem bastante indefinição. Tem bastante. E aí quero já lhe agradecer em nome do Pode Contar. Tá ok. Eu espero que em breve a gente volte com esse assunto, até se pacificado o tema. E aí a gente continua debatendo isso, porque é um tema extremamente interessante para a sociedade brasileira. Com certeza. E aí quero agradecer a você que nos acompanha no nosso episódio do Pode Contar. Continue conosco. Semana que vem tem mais. Valeu! Obrigada por estar conosco em mais um episódio do Pode Contar. Assista e compartilhe os vídeos já disponíveis. E envie suas dúvidas e sugestões pelos nossos canais de contato. Até logo! Clique válido e pronto!